Abra sua Bíblia comigo aí, no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Eu quero aqui agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Pastor Oséias, pastora Patrícia, né? Você vem para o culto, aí o pastor fala, vai lá, filha, fala lá. Aí tem o tema lá, eu falei, eita, vamos então, né? Com o que a gente tem de conhecimento aqui. Deus vai dar graça. E agradecer ao Senhor, meu esposo que está ali, Hansi, o Breno, Gabriel. A pequenininha ficou com a minha sogra, aleluia, aleluia. Deus seja louvado. Você achou o livro? Diga amém. Anima um pouquinho aí, filho. Tá triste. O que acontece? O pastor, como foi dito, esse mês de agosto vai ser o mês da multiplicação. E quando se fala em multiplicação, a gente se entende, é milagre. E quando se fala de milagre e multiplicação, logo a gente entende que não vai ser fácil e não vai ser na nossa bonança. E tentando encaixar um pouco o que eu sei sobre o tema, pastor, Deus abençoe o senhor, sua família. Deus abençoe. Uma bênção. E quando eu entendo assim de multiplicação e de milagre dentro desse mês poderoso que o Senhor direcionou ao nosso pastor, eu me lembrei dessas duas viúvas e como eu vou aplicar, talvez seja uma forma um pouco diferente, mas está dentro, falando sobre a multiplicação. Só que isso vai requerer de nós uma ação, porque nenhuma multiplicação e nenhum milagre vem em um cenário de bonança e de comodismo. Podemos observar na história dessas duas mulheres que o cenário é escasso e ela teve que obedecer para acontecer. Diz assim o texto 17:8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse-lhe: traz-me também um bocado de pão da tua mão. Presta atenção, um bocado de pão da tua mão. Tem pessoas que Deus vai levantar para ser alimentada do pão que vai vir da tua mão. Você não entendeu? Não, vou falar mais uma vez. Porque se nós observarmos o contexto do texto dessa viúva, o cenário dela era improvável, mas Deus falou: o pão vai sair da tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. E vens aqui apanhar 2 cavacos e vou preparar esse resto de comidas para mim e para meu filho comermos e morrermos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faz o que eu disse. Elias está dizendo praticamente isso aqui: deixa de ser teimosa, mulher, só obedece. Faz primeiro um pequeno bolo para mim e depois fará para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Tome teu assento, dando glória a Jesus. Aí mesmo com a Bíblia aberta, onde você está, abra comigo agora o 2 Reis, capítulo 4. Aí onde você está? Segundo Reis, capítulo 4. Achou? Diga amém.
atenção aqui, vai ser rápido, mas vai ser edificante para as nossas vidas. Diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que teu servo temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos, e Eliseu perguntou: o que te hei de fazer? Diga-me o que é que tu tens em casa. E ela respondeu: a tua serva não tem nada, senão uma botija com um pouquinho de azeite. Até aqui. Olha que interessante, o contexto do texto, na qual o profeta Elias vivia, estava vivendo uma escassez, porque o próprio profeta havia profetizado: não vai chover, segundo a minha palavra, segundo a palavra dele. E Deus assinou embaixo, vamos assim dizer. A perseguição por conta de Acabe e de Jezabel, a apostasia vivida pelo povo de Israel, a matança dos profetas, a obediência de alguns, a desobediência de outros, a obediência do próprio profeta, porque antes disso Deus havia mandado ele ir para uma caverna. Vai lá, Elias, vou mandar o corvo se alimentar, calma que eu vou cuidar. E de lá Elias sai e fala, e Deus fala: vai procurar uma viúva lá em Sarepta, vou te explicar, vou te mostrar quem é. E essa mulher, vivendo de acordo com o contexto do texto, se você não tivesse alguém, eu estou falando da viúva, e nós aqui lemos aqui sobre 2. Se você não tivesse alguém para cumprir em ti a lei do levirato, alguém para cuidar de você, muitas pereciam. Algumas se tornavam até escravas sexuais, servas, para poder ter onde dormir, o que comer, analisando a cultura do contexto do nosso texto. Mas nós observamos que essa viúva de Sarepta era diferente. Por que diferente, Marta? Coração voltado à obediência. Uma coisa é eu fazer, outra coisa é eu fazer porque eu sei que eu tenho que fazer e creio no que vai acontecer eu fazendo. E o que ela fez? A panela tinha o quê? Só um pouquinho de farinha. E a botija um pouquinho de azeite. Presta atenção no cenário escasso. O contexto histórico, o cenário do texto que nós lemos, dos 2 textos, era escassez pura. Você pode dizer, era só escassez. Não havia como plantar, não havia como colher, muito menos porque não plantou. Era um cenário de escassez. E é nesse cenário de escassez que o milagre da multiplicação paira. E por que eu digo isso? Observando essas 2 histórias, dentre tantas na Bíblia, a multiplicação, ela vem primeiro. O cenário tem que estar escasso. Você pode estar aí pensando, faça uma reflexão aí, onde você está? Está difícil? O negócio está pegando? Então o cenário está propício para milagres. Só que não é simples eu falar: receba teu milagre, uhul, pega milagre. Não. Porque quando se trata de multiplicação, ou seja, ir além do que você pensa, além do que você espera, Deus vai exigir obediência. Então, se Deus exige obediência, Ele vai lhe fazer um pedido, Ele vai lhe colocar em uma situação na qual você vai ter que dar. E por que eu digo isso? A viúva está lá, um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ela catando ali uma lenha para fazer um bolinho e ali esperar morrer com o filho, porque onde ela olhou, onde ela via, ela só via esse. Você pode imaginar comigo? Sabe aquela aflição? Onde você olha, para onde você vai, a quem você recorre, você só vê escassez. Então ela: vou fazer um bolinho, vou fazer aqui com esse azeite, essa farinha, e vou esperar ver o que acontece. Porque plantar não tem como. Não tem semente, não tem terra. Tem terra para plantar, mas não tem água, não tem chuva, não chove. Aí Deus manda Elias, e ela está lá catando. Elias chama ela e fala assim: ei, olha aí, ó, primeiro cenário para multiplicação é esse.
escassez. E eu já libero uma palavra profética sobre a tua vida. Se está apertado, se o negócio está feio, meu irmão, calma. O ambiente está propício para o milagre da multiplicação. Só que vai depender de você. O seu milagre no culto vai depender de você. Não é só da palavra liberada, mas do seu comportamento diante da palavra lançada. E por que eu digo isso? Eliseu chega para ela e fala: moça, estou com sede. Água eu tenho. Opa, vou lá pegar. Mas espera aí. Eu quero pão. E esse pão tem que ser das suas mãos. Aí tu entra num culto como esse, está esperando o milagre acontecer na tua vida, está esperando você ser mais cheio para pregar, mais cheio para profetizar, mais cheio para cantar, e tem alguém sentado do teu lado que precisa comer do pão que vai sair das tuas mãos. Mas o cenário está tão escasso que eu começo a duvidar de que se algo bom, algo pode sair de mim. Porque o que eu tenho é pouco. Olha o meu cenário, o que pode sair daqui. E o céu está dizendo: o milagre está pronto para acontecer. Se a escassez chegou, não se assuste, porque tem milagre da multiplicação. Então, meu irmão, já começa a se alegrar de agora, porque se vai acontecer milagre, e se o cenário está difícil, está prontinho para acontecer, está preparado. E ele pega, e Elias fala: eu quero comer o pão que vai sair das tuas mãos. E ela vai e faz o quê? Moço, deixa eu falar um negócio para você. Eu não tenho nem para mim e para o meu filho. Como é que você vem aqui e faz isso? Essa mulher parece com a gente, né? Quando Deus fala: minha filha, vai lá, faz. Senhor, mas eu sou tão pequena. Senhor, mas aconteceu isso. O que Elias faz? Calma, não temas, só obedeça. Por quê? A obediência é que vai gerar a providência. Você não está entendendo? É simples o pastor falar, o pregador, o cantor falar. É milagre da multiplicação. É simples você dizer: eu quero, eu recebo. Então Deus vai dizer: você quer, você vai receber. Então eu quero você obedecer no seu cenário de escassez. É quando você precisa para você, eu quero ver você dar. E por que você diz isso, Marta? Vamos lá para outra viúva de 2 Reis, capítulo 4. Cristão, o marido morreu, o credor está na porta, ela estava endividada. Aí ela chega para o profeta Eliseu, e o contexto do texto nos ensina que quem procura um profeta no cenário era a mesma coisa de procurar a presença de Deus. Então ela foi atrás da presença de Deus, e Eliseu falou: diga-me o que é que você tem na sua casa. E ela lembrou de quê? Eu tenho azeite. E de acordo com a tipologia bíblica, o azeite tem alguma representação. Representa o quê? A bomba que desce no deserto representa a presença. Águas purificadoras representa a presença. O azeite na Bíblia representa a presença. Então o profeta não pergunta porque não sabia, mas pergunta para conscientizá-la de alguém que sempre esteve com ela. A presença. Vai dizer: mas eu sou crente há tantos anos, o milagre não acontece. Eu vou todo domingo, eu estou lá, eu estou fiel ali. Cadê o milagre, Marta? Está faltando o investimento em tempo de escassez. Eu obedeço, eu invisto. O investimento em tempo de escassez, isso é só para quem quer milagres. Aí o profeta fala para ela: vai para a tua casa. Escuta, vai para a tua casa. Vai pegar vasilhas emprestadas, porque as vasilhas não é dela. E vai encher com o que você tem em casa. Presta atenção, 2 viúvas, precisando para elas. 2 cenários, escassez total.
humilhação total. 2 profetas que em vez de falar receba, eles fazem pedir, faça. Aí você senta aí e fica fazendo bico, porque o Espírito Santo está todo o tempo dizendo, deixa eu te ensinar como é que funciona aqui, ó, o ambiente do milagre da multiplicação. Funciona como, Jesus? Eu quero. Então dê. Eu quero milagre, então dê. Mas eu quero do Senhor, eu quero de você. A de Sarepta não tinha para ela e nem para o filho, mas em meio à escassez ela obedeceu. E crente que obedece no cenário escasso vira uma chave no mundo espiritual, o acesso é liberado. Você não está entendendo o quanto isso é poderoso? Você pode dizer com toda educação para o irmão que está do seu lado, você precisa obedecer. Faz? Ela prepara o primeiro bolo. Irmão, presta atenção. É como se acabasse a água aqui no Gama. Saísse um anúncio aí apitando no celular de vocês, um carro de som dizendo, acabou a água, não tem mais água, não tem mais água potável, e nós vamos ficar por um tempo indeterminado, e nós vamos atualizando vocês das informações. Eu estou só dando uma hipótese, tá? Acabou a água, a partir de agora. Não adianta ir no mercado, que tinha já levaram. É uma hipótese. Aí eu tô com a minha aqui, ó. Para uma pessoa que fala por tempo indeterminado, não sabemos quando vai ter água novamente. Isso aqui para mim se torna pouco, porque eu tenho marido e eu tenho 3 filhos. Aí fazer uma reserva de água para mim, já estou procurando. Você trouxe garrafinha de água? Ou o cantor com dele ali, tem um pouquinho. Vamos negociar o restinho dessa sua água? Porque eu estou querendo capitalizar, eu quero aumentar o meu estoque. Um cenário escasso para mim, mas eu vou dizer o quê? Deus, não permita isso acontecer conosco. Traga água, Jesus. Aí Deus fala, você quer água, Marta? Quero, dê a sua. Você não está entendendo, não? Você quer água, Marta? Dê a sua. Mas Jesus, está sem água o Gama. Eu tenho 3 filhos, eu tenho o Iorra. Ele pedala muito, ele precisa se hidratar, e eu só tenho esse aqui. Quer milagre, Marta? Dê sua água. Que vai fazer você ter milagre da multiplicação. Quando num cenário escasso eu resolvo obedecer. Porque essa obediência é um ato, é uma demonstração de fé. E a verdadeira fé, a fé genuína, é aquela que não carrega dúvidas. Ela fez o bolo, deu para o profeta, e o profeta profetizou: na farinha, na panela não vai faltar, o azeite na botija não vai acabar. Isso foi depois que ela obedeceu. Ainda não viveu o milagre? Volta a obedecer, começa a entregar. Começa a entregar. Porque esse é o verdadeiro evangelho. Não é aquele que eu pego para mim, que eu sei e eu retenho para mim. O evangelho é aquele que eu tenho, aquilo que eu sei. Deus nunca vai pedir para que tu guarde. Não, Ele vai dizer: dê, Marta, dê, pastora Patrícia, dê, pastor Oséias, vai, dê. E chegou na viúva de 2 Reis, capítulo 4. Vai para casa, pega a vasilha. Aí eu conjecturo essa mulher indo para casa. Enquanto ela ia, eu fico imaginando
aquele versículo: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ela chegou precisando do milagre e Deus pega ela para ser milagre. Olha aí o segredo. Você entrou aqui nessa noite, recebeu essa palavra do mês de agosto da multiplicação. Aí você: eu vou todo dia porque eu quero a multiplicação. Aí você não está entendendo. Deus está dizendo: não, filho, eu vou multiplicar quando você multiplicar de alguém. Eu vou multiplicar quando você plantar para alguém. Essa é a lógica. Aí ela pega as vasilhas e começa a encher as vasilhas vazias com o que ela tem em casa. Ó, Eliseu, preciso de um milagre, me ajuda. O que tu tem em casa? A presença. Ok, então eu sempre estive aí, nunca te abandonei. Começa a encher vasilhas. Ela vai para o culto atrás do milagre e Deus pega ela para ser milagre para outras vasilhas. E quando ela chega, presta atenção, ela não questionou, ela não bateu boca, ela não desacreditou, ela obedeceu. E o milagre aconteceu. Depois que todas as vasilhas foram cheias, ela tira o mais puro do azeite. Ela já estava afortunada. Presta atenção. A viúva de Sarepta, ela teve farinha multiplicada e azeite multiplicado até a chuva. A viúva de 2 Reis, capítulo 4, a viúva de Eliseu, vamos assim dizer, o milagre foi decretado da seguinte forma: enquanto você viver, nunca vai faltar. É exatamente aquilo que o pastor falou. Um milagre é 20, o outro é 60, o outro é 100, o outro é infinito. Para essa mulher foi: enquanto viver, vai ter. Para outra é: até chover, vai ter. Mas o que Deus está dizendo é: se você está num cenário escasso, está propício para milagre. Agora, eu quero ver o quanto você está comprometido em viver o milagre. E esse milagre vai exigir obediência. Dá enquanto você precisa receber. Se coloque de pé. Mas é difícil num culto eu entregar quando eu preciso receber. É difícil na vida eu entregar, Marta, quando eu preciso receber. E a Bíblia sempre nos orientando: é melhor, eu não ouvi não, igreja, é melhor do que, eu não ouvi, é melhor do que. Faça uma reflexão com você aí mesmo. Está escasso o cenário? Está difícil? As contas, finanças, os sonhos, projetos, está difícil? Aí Deus está dizendo: então não é hora de parar, é hora de investir. Quem vai entender a lógica de Deus? Porque para o mundo lá fora, se está difícil, é hora de parar, é hora de recalcular a rota, é hora de saber aonde investir, é hora de economizar, é hora de eu fazer alguma planilha financeira para saber até quando eu consigo sustentar. Mas na lógica de Deus, quando está escasso, é hora de semear. A viúva de Sarepta, o filho morreu. Aí você pode dizer: ah, mas coitada, para outra viúva, o Senhor profetiza para a vida dela: enquanto viver não vai ter. Por que para outra só até chover? Calma aí. Porque para quem obedece, semeando em tempo de escassez, há sempre um milagre extraordinário reservado para esse fiel. Por que, Marta? O filhinho dela morre. Aí ela chega para o profeta: Eli, o que eu fiz, moço? Eu te ajudei, preparei um cenário aqui, um quartinho para você, eu te sirvo, te trato tão bem. O meu filho morreu. Elias pega o menino, ora, e Deus traz a vida. Você não entendeu? Deus traz a vida. Porque eu creio que Deus olhou para aquele coração e disse: aqui não tem escassez. Porque ele entendeu que o cenário, que quanto mais ela entrega, mais eu tenho para dar. E para mim nada é impossível.
impossível, porque eu vou além, infinitamente além. Eu dou mais do que vocês pensam. Você está querendo, Jesus, eu quero só uma casa. Jesus já está pensando, que tal um condomínio? Você está, Senhor, eu quero só um carro. E Jesus está dizendo, que tal uma frota de um ônibus? Você está dizendo, Jesus, eu quero só um emprego. E Jesus está dizendo, que tal um lugar de alto padrão, ou de um lugar onde você possa se sustentar por anos e a sua família. Mas para isso, é necessário investir. Quando você vem atrás de investimento, é necessário dar. Quando você vem atrás de algo para você. Nesse culto aqui, você veio atrás de algo para você. E Deus está dizendo, aí vem aquele hino. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais... Quem sabe canta comigo. Ele sabe de tudo que você está passando. Ele sabe e mandou te dizer que Ele está cuidando. Olha o que Ele diz, ó. Lembra de onde você veio e aonde que você... Você lembra? Ei, lembra de todos os livramentos. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: aqui eu vou multiplicar. E onde colocar as mãos, Ele diz o quê? Ele não dorme. Você vai ter muita gente para alimentar e o pão vai sair da tua mão. Você vai ter muito para receber sobre a multiplicação. Deus vai multiplicar, mas Ele está observando e dando uma ordem. Obedeça, encha a vasilha,